Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui para tomarmos um café o profissional de educação física, professor Dr. Samuel Brito, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Professor Dr. Samuel, seja muito bem-vindo. Aceita um cafezinho? Eu aceito, por favor. Vamos tomar um café, falar sobre atividade física na longevidade, que é importante para envelhecer bem, né? Muito importante. Primeiramente, muito obrigado. Opa, Vamos perdão. brindar, um Sim, brinde à vida. Um brinde. Professor Samuel Brito, é importante, é necessário, é fundamental fazer uma atividade física em qualquer idade, mas com o envelhecimento, isso se torna mais necessário? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, tomando um cafezinho e podendo conversar sobre um assunto extremamente relevante para a sociedade como um todo. Bem, primeiramente eu gostaria de trazer alguns conceitos, né? Atividade física diz respeito às atividades do dia a dia, como passear com o cachorro, subir escada, varrer a casa, enfim, essas atividades domésticas ou atividades do dia a dia a gente considera como atividade física. Exercício físico é algo programado, onde a gente faz exercício aeróbico, seja na bicicleta, seja na esteira, faz exercício de força na academia, ou não necessariamente na academia, pode ser com o uso de máquina ou com o próprio corpo, com faixa elástica, enfim. A literatura científica mostra claramente que existem diversos benefícios e nunca é tarde para começar. Então, assim, obviamente que a gente, quando nasce, já nasce envelhecendo, não é isso? Uhum. É preciso incentivar o máximo de exercício na fase infantil, e isso não pode se perder ao longo do tempo. Então, assim, fazendo uma comparação com o Oriente, em alguns países do Oriente, as pessoas ficam de cócoras, mesmo com 60, 70, 80 anos de idade. E no mundo ocidental, isso é perdido. A criança ela ainda fica, até a adolescente fica, mas depois começa a ficar muito tempo sentado, que é um outro grande problema. O comportamento sedentário, o comportamento sentado, é algo extremamente maléfico. Ainda que você faça exercício regularmente, se você ficar muito tempo sentado, também isso não é positivo. Então, voltando à sua pergunta, o exercício é fundamental em diferentes idades e a boa notícia nunca é tarde para começar, porque sempre vai ter benefício. Que a pessoa diz assim, eu nunca fiz e estou bem, consigo me levantar, subir escada, mas não é bem assim. Agora, professor Samuel, tem uma diferença da atividade física depois dos 40? A partir de que momento é necessário um acompanhamento mais específico para ter bons resultados? Perfeito. Paciente sem nenhuma comorbidade, você tem um cenário diferente do paciente que tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença associada, né? Sobretudo alguma doença crônica. O exercício ele é capaz de tratar e prevenir 26 doenças crônicas. 26 doenças? Vou anotar. Estou nessa agora de anotar para não esquecer. Ótimo. Que vai desde o câncer, diferentes tipos de... Espera aí, professor Samuel. A atividade física pode retardar, reduzir, tratar ou prevenir, né? Prevenir 26 até doenças. 26 doenças crônicas. Quais? Cite aí algumas. Tem várias, né? Doença de Alzheimer, Parkinson, que são as duas doenças neurológicas mais prevalentes, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, osteoporose, que é um outro grande problema. A gente sabe que a osteoporose é altamente prevalente. Muitos pacientes têm o diagnóstico e nem sabem que tem osteoporose, principalmente na coluna lombar e no colo do fêmur. Esse paciente é aquele que depois que cai, se torna uma pessoa dependente, né? Totalmente dependente de outros profissionais de saúde e, às vezes, super jovens, 60, 65 anos, 70, isso pode acontecer. Então, qual é a fase ideal? Sempre o mais precoce possível, nunca deixar de fazer exercício. Mas, obviamente que o que a gente pretende, como na medicina do estilo de vida ou na intervenção do estilo de vida reitero, quanto mais cedo começar, melhor. Se você nunca fez na vida, começar com 30, 40 anos vai lhe ajudar muito para prevenir doença. E ainda que você tenha alguma doença com 40, 45 anos de idade, não necessariamente uma doença já diagnosticada, mas você pode ter um LDL alterado, por exemplo, que hoje a gente sabe que é um fator de risco. Né? O colesterol. O LDL é um fator de risco para a demência. Fator de risco importante que entrou no último consenso.
muitas vezes é silencioso, você não está sentindo absolutamente nada, assim como a hipertensão, às vezes a própria diabetes, e você está ali entre 40 e 45 anos, ainda que você tenha um diagnóstico de alguma dessas doenças, o exercício tem competência para reverter o quadro, o cenário. Ou acelerar, retardar um pouco, né? Agora, professor... E às vezes até reverter. Reverter. Por Que boa exemplo, notícia. Maravilha. Isso pelo fator, existem vários fatores, mas só para tentar mostrar para a audiência, o exercício ele pode modificar o que a gente chama de epigenética. Ele pode modificar alguns, como eu diria, alguns genes, tá? Que teriam uma predisposição a uma determinada doença e ele pode reverter. Então, tem estudos com pacientes com pré-diabéticos que não se tornaram diabéticos porque mudaram o estilo de vida. Olha isso. E, principalmente, professor Samuel, a osteopenia, não é? Evitar a osteopenia, que é um motivo de queda, que é aquele enfraquecimento do músculo. Eu acredito que o exercício físico é extremamente benéfico, né, nesse aspecto. Isso. A osteopenia é uma perda discreta de massa óssea. Ela antecede a osteoporose, que aí sim é um diagnóstico já com perda brusca de massa óssea. Os 3 locais onde a gente perde mais massa óssea, a coluna lombar, colo do fêmur e punho. Por isso que o médico... Isso, no punho, isso. Por isso que o médico pede exames nesses locais, porque são os locais onde tem mais osso esponjoso, então fica mais fácil de detectar. E aí o tratamento é importantíssimo com o exercício, porque o exercício é capaz de trazer uma remodelação óssea. Sério? Sério. Mas aí tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação. Por exemplo, quando você fala que a atividade física não, o exercício, né? Porque a atividade física é o que a gente faz diariamente. Que é muito importante, inclusive, as duas coisas. Né? Isso. Tem que ser direcionada para aquela situação, não é? Sim. Se eu tenho diabetes, eu tenho que ter uma orientação mais específica. Se eu tenho alguma demência, não pode ser um exercício unilateral. É assim? Vou te citar alguns exemplos. É preciso, inicialmente, a gente avaliar o paciente, né? Vou trazer alguns exemplos práticos. Ótimo. Que eu acho que vai acabar atingindo o público, né? Sim. Então, por exemplo, paciente com osteoporose, 60 anos de idade, sedentário, com diabetes tipo 2 e hipertenso. Esse paciente chega na academia, o profissional de saúde, o profissional de educação física ou o fisioterapeuta, que a gente tinha todo mundo de mão dada. Não dá pra... Claro, multidisciplinar, né? Aí entra o nutricionista. Exatamente. Né? Envelhecer é caro, meu povo. Mas hoje em dia, tem as alternativas. Com tecnologia, com o YouTube, é fantástico. Você tem como ver muita coisa boa, né? Assim, lógico que para individualizar precisa de um profissional. Mas, sempre tem que ter o profissional, mas, né? Isso. Mas quando a gente quer e busca, já ajuda bastante, né? A força de vontade. Mas vamos aos exemplos. Pois não. Então, esse paciente que eu falei, ele chega, a gente vai fazer uma avaliação física e funcional do paciente, ver os níveis de força de membro superior, ver se tem assimetria de força entre um membro e outro, ver força de membros superiores, não só de membros inferiores, ver força abdominal profundo, para ver se esses músculos estão fracos o suficiente para justificar uma eventual lombalgia, ou, né, pode progredir para uma hernia de disco, uma protrusão discal, essas questões de dor ou lesão é bem comum, sobretudo no sedentário, né? Não é para ser comum, mas acaba se tornando porque as pessoas, em geral, são sedentárias. Todo o quadro clínico do paciente, fazendo uma boa anamnese, testes específicos de potência, de força, que eu já falei, né? De equilíbrio estático e dinâmico. Então, da aptidão cardiorrespiratória, que é outro fator importante, ou seja, não é normal, não é natural do envelhecimento, digamos assim, você subir uma escada de 4, 5 degraus e está sufocante. Extremamente ofegante. Isso não é saudável, tá? Então, é preciso fazer uma avaliação. Dentro da avaliação, aí sim, a abordagem, a prescrição do exercício centrado na individualidade do paciente, dentro das suas necessidades. Então, você está aqui, voltando ao exemplo. Pacientes com diabetes tipo 2 hipertenso descompensado, começa a ter um tratamento medicamentoso adequado, também registrado na anamnese dos remédios. Sim. Porque alguns remédios têm influência com o exercício. Então é importante entender isso também.
o paciente tem hipertenso, você deve evitar, por exemplo, no primeiro momento, 2 exercícios em pé seguidos, porque a pressão vai subir muito mais. Então, é preferível colocar um exercício sentado ou deitado entre 2 em pé. Então, por isso, a necessidade, eu gosto muito, sabe, professor Samuel Brito, de reforçar o envolvimento de um profissional em tudo que a gente vai fazer, para não dar o contrário. Né? Tem que ser. Por exemplo, você é especialista em gerontologia. Pode dar assim, detalhes do como é essa dualidade, educador físico e a gerontologia? Em que aspectos isso tem para contribuir para uma longevidade ativa? Você diz... A gerontologia e a educação Pronto, física. Perfeito, né? excelente sua pergunta. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem como uma das várias finalidades promover abraçar todos os profissionais de saúde, até não necessariamente de saúde, por exemplo, tem advogados, né? Tem arquitetos, o nosso amigo Ciro, que de Fortaleza, arquiteto, passou. Sim, Ciro Ferrer, maravilhoso, já esteve aqui. Legal. Então, assim, a ideia é essa atmosfera em favor do paciente idoso, da pessoa idosa, perdão. O profissional de educação física é extremamente importante exatamente porque estava conversando anteriormente. Trazer uma perspectiva de orientação para a mudança do estilo de vida do paciente e para um resultado positivo nos parâmetros de saúde passa por todos os profissionais, mas também pelo profissional de educação física. Então, fazer com que ele tenha uma marcha melhor, fazer com que ele melhore o equilíbrio, fazer com que ele... Antes subia 3, 4 degraus de escada, ficava ofegante, hoje não fica mais. Então, o profissional de educação física é determinante na saúde do paciente idoso e está cada vez mais. Se você for nas academias, a média de idade só aumenta, isso é ótimo. Somos já 35 milhões e 60 mais, né? Exato. No Brasil. A transição demográfica, né? As pessoas estão envelhecendo, a pirâmide está invertendo. Então, envelhecer com qualidade passa pela... Possível. Passa por atividade física, isso, não é isso? Isso. A Organização Mundial de Saúde traz como conceito de saúde não é a ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, mental e social. Então, se você, ainda que tenha diabetes, hipertensão, Parkinson, e faz exercício regularmente e está controlado... Você vai ter um envelhecimento ativo. Exatamente. O curso da doença é completamente diferente do indivíduo que é sedentário, mesmo que não tenha doença. Professor, então, algo que me chama a atenção quando você diz que a atividade física pode até reverter algumas doenças, porque algumas patologias estão, para algumas pessoas, associadas ao envelhecimento. Não, eu tenho diabetes porque eu estou velha. Eu tenho hipertensão porque eu estou velha. Não é esse o caminho, né? Não, é um equívoco pensar assim, na verdade, nesse caso, que eu falei do diabetes, é o pré-diabético, tá? Assim, ele evita de ter diabetes, mas uma vez que tem diabetes, para sempre você vai ter. Assim, o exercício não vai mudar, né, a não ter mais a doença. Mas ter a doença com bom controle, significa dizer ter uma expectativa de vida aumentada quando comparada ao sedentário. Então, assim, as complicações da doença, não dá nem tempo você ter. Vou citar um exemplo claro assim, sobre isso. Eu tenho uma grande amiga que é médica, endocrinologista, fez na época o internato na França. E aí ela conversando com as pessoas de lá, elas achavam interessante porque os pacientes com diabetes de lá não ficavam cegos e não tinham, isso na época, né? Sim, amputações, enfim. As complicações, neuropatia, né? Retinopatia diabética, enfim. E aí eles ficavam assim, nossa, lá precisa amputar, a gente só viu isso em livro. Então, assim, no Brasil a gente tem, infelizmente, essa realidade. As pessoas de lá são muito mais ativas do que aqui. Então, certamente, muito provavelmente, o fato de andar de bicicleta, de ir no médico, de fazer tudo isso que a gente está conversando, faz com que eles, ainda que tenham a doença, não cheguem a ter essas complicações. Evitem algumas complicações. Exatamente. Então, mesmo se você tem a doença, você vai evitar as complicações. Se você não tiver a doença, se tiver um pré-diabetes, lógico que tem pessoas que têm uma codificação genética bem desfavorável, que mesmo que faça tudo ok, vai ter a doença. Mas esse é um percentual muito pequeno da população. Então, o corpo quer movimento, quer movimento, literalmente. O corpo quer movimento. Agora, hoje se fala muito que para as pessoas 60 mais, a musculação é o ideal.
É mito ou é verdade? Tem que fazer musculação? Isso é pura verdade. Duas coisas fundamentais no idoso. Exercício de força, ou seja, musculação ou funcional, que usa o próprio corpo. E exercício de equilíbrio, que é um problema também. O equilíbrio muitas vezes é negligenciado. Então, tem uma pesquisadora canadense chamada Spirdoso, tem um livro famoso chamado Dimensões Físicas do Envelhecimento, que ela fala qual o conceito de equilíbrio. Perdão, de queda. Queda é quando o equilíbrio falha. Sim. Então, nada mais conveniente, nada mais certo do que prescrever exercício de equilíbrio, seja estático, seja dinâmico, seja reativo, seja proativo. Ou seja, você deve estar preparado para um eventual escorregão da casca de banana, sei lá, ou tropeçar numa... E ainda assim você não cair. Uhum. Você... E o que é que diz o estudo dela? Não, na verdade ela traz livro. o conceito, né? O livro ela traz esse conceito de queda, que é de quando o queda. equilíbrio falha, ou seja... entendi. Né? E o exercício, por si só, o treinamento de força de musculação, ele pode prevenir queda em 22%. Mas quando o programa de treinamento tem exercício de equilíbrio, esse benefício pode chegar a 39%. Olha isso. Lógico, queda é uma condição multifatorial. Então, existe, você tem ideia, 114 fatores de risco para queda, que vai desde a acuidade visual, a acuidade auditiva... A ostopenia, né? A própria osteoporose, né, que é um conceito já da própria doença diagnosticada, perda brusca de massa óssea, e outros fatores aumentam o risco de polifarmácia, indivíduos que tomam mais de 5 remédios por dia, desautonomia, o sujeito pode ter Parkinson, se levanta, a pressão vai lá para baixo, né, e isso... Aí diz, queda é coisa de velho. Pronto, agora, voltando a outro assunto, essa questão, é normal do envelhecimento. Não, isso não é normal. Não isso é normal tá acontecendo, andar caindo por aí, né? Isso, não é. Eu preciso identificar, muitas vezes, as potenciais causas. Eu falo porque é difícil, como é multifatorial, é difícil dizer, não, foi tal coisa. A gente tem essa mania de dizer, olha, foi tal coisa. Não, mas às vezes você está tomando... Tropeçou, fulano bateu, não sei o quê. O sapato. De toda forma, nós, profissionais de saúde, precisamos da educação física, né? Nós precisamos implementar treinamento de equilíbrio no paciente idoso. Então, a gente faz testes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você consegue ficar mais de 30 segundos com uma perna no chão? Eu não sei, não. Depois a gente vai testar. Vamos testar. Eu não vou fazer agora, não, para não passar vergonha alheia, mas 30 segundos eu acho que dá. Só com a perna. Isso é um dos testes, tá? Tem outro teste que é, por exemplo, o idoso com 80 anos, que nunca fez exercício, você vai fazer os pés paralelos, sobretudo juntos. Sabe se ele consegue ficar 10 segundos? Se ele conseguir, os pés nessa posição que a gente chama de semi-tandem, se ele conseguir, te faz esse teste aqui, posição tandem. A depender do que ele conseguir fazer, a prescrição de exercício naquele momento vai ser de um lado ou do outro. Então, por exemplo, se ele consegue ficar aqui com os dois pés paralelos, eu já posso fazer um exercício com o olho fechado, com os pés paralelos, eu ali supervisionando pertinho. Que vai trazer uma perturbação neuromuscular que traz benefício no equilíbrio estático. Então, a gente compara quem faz isso um tempo versus quem não faz isso e faz os testes que a gente chama de padrão ouro, nos aparelhos próprios para se ver equilíbrio. E ver impressionante como o paciente consegue manter o centro de massa, consegue manter o equilíbrio. Professor Samuel, o que é que mudou no seu olhar para a velhice após fazer a especialização em gerontologia? Legal. Bem, mudou bastante porque você passa a ter uma visão muito ampla do paciente, né? Sobretudo no aspecto individual e na abordagem centrada naquela necessidade do paciente. Isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas ficam querendo procurar, como eu diria, o gênio da lâmpada mágica, né? O segredo, né? A resposta imediata. Isso. E o paciente está com aquela resposta. Trazer também uma questão qualitativa, sabe? Por exemplo, tem um paciente que a família relatava no primeiro momento, olha, a gente não consegue mais ir para casa de praia, porque a entrada tem uma escada importante, o papai não está mais subindo, e aí depois de um ano ele voltou a fazer isso. Ele não vai ter depois teste... da atividade física. Quer dizer, não tem teste específico que traga uma maior, como eu diria, grau de importância maior do que o relato do paciente, a necessidade do paciente, né? Professor Samuel, diz que com o envelhecimento as juntas endurecem. É um termo bastante usado, né? Estou com a junta dura, algo assim. É por conta da falta de movimento.
né? A gente pode envelhecer com as juntinhas assim, molinhas, sem muita dificuldade de levantar, de subir uma escada. Bem, são destrezas pouco diferentes. A flexibilidade, talvez barra mobilidade, ela é sim possível ser melhorada independentemente da idade, tá? Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte: você está levantado da cadeira, que foi outro exemplo que você deu, ele vai além disso. Ele precisa do equilíbrio, ele precisa da força concêntrica para levantar, ele precisa ter um controle motor importante para sentar. Para prestar atenção no idoso, que ele demora para se levantar. O idoso sedentário, hein? O idoso sedentário, ativo não. é brincadeira. Eu vi recentemente o Tony Tornado, 95 anos, e ele é um homem alto, pesado. Ele estava num programa de TV, ele levantou assim com uma agilidade, uma rapidez, e ele atribuiu aos 12 anos do Exército, que fazia muita atividade física, né? Mas Então, mas veja bem, eu acho que ele nunca parou. Não tem ele como. disse que hoje não mais, mas aquela agilidade tem muito dessa reserva cognitiva do passado, né? Essa é um pouco discutível, sabe? Essa parte, assim, de até que ponto você fazer exercício, passar muito tempo sem fazer e pode ficar certo que a pessoa não parou. Para chegar na idade dele, fazer o que ele faz, 95, né? ele nunca deixou de fazer exercício. Isso é fato. Mas voltando aí às juntas duras, as articulações. moles, as articulações. O fato de você estar levantado da cadeira é uma destreza que requer equilíbrio, como eu falei, requer força, requer flexibilidade. Tá? Então, não é só a flexibilidade assim. As articulações, elas sofrem muito com o tempo sentado. Então, é a falta de movimento somada ao tempo sentado. Por exemplo, então, evitar ficar muito tempo sentado. É importantíssimo para tudo. Olha, tem estudos mostrando melhor da glicemia aguda. Se você fica, a cada 1 hora, você fica 2 minutos em pé. Cada hora sentada, 2 minutos em pé. Eu levo muito carão de aeromoça, viu? Porque... eu também. No avião, eu levanto, fico para lá e para cá. 7 horas de voo, eu vou ficar 7 horas lá. Exatamente. E eu sempre tento comprar no corredor para não incomodar ninguém. Professor Bate, sou igual. Eu contei a última viagem que eu fiz, eu fui 8 vezes. Me levantei 8 vezes, sabe? E ainda achei pouco. Olha aí levanto, vou lá no toalete, volto, dou um oizinho. Não fico sentada, não. Eu tomo um cafezinho lá perto do banheiro, depois vai no banheiro, enfim, eu faço sempre isso também. Então, 1 hora sentada, ouviu o Adriano, seu Edson, 2 minutos em pé. Em pé. De preferência, movimentando, se for para ficar em pé e andar, melhor ainda. Perfeito. Você tem ideia, tem estudos que... Os estudos que investigam isso, o que é que eles fazem? Eles pegam grandes empresas, suponhamos que uma empresa tem 1.000 funcionários, e eles pegam a metade, ou seja, 500, vão trabalhar em pé, outra metade sentado, como era antes. Para ver o resultado. E eles mostram, é impressionante a diferença de glicemia, de pressão, de tudo você imaginar. Muda tudo. Isso foi, só para concluir rapidinho, em 1953, que eu me empolgo com o assunto, né? Na Inglaterra tem aqueles ônibus, 2 andares, sim, né? sim. Que é bem característico do país e tudo. Sim. O motorista de ônibus tinha 2 a 3 vezes mais infarto do que o trocador que ficava subindo e descendo a escada, cobrando o transporte, né? E aí chamou... Um dos primeiros grandes estudos sobre isso chamou a atenção da literatura. Na década de 50, isso? Sim, em 1953. Poxa, só pode ser bom esse negócio de ficar se movimentando, porque como é que os motores de ônibus morrem, né? Tem um risco maior de 2 a 3 vezes de mortalidade, né? De doença cardiovascular, enfim. Então, é só para contextualizar também sobre esse assunto. Muito bom. Então, a nossa conversa aqui, professor Samuel Brito, o que eu constatei, acredito que o nosso telespectador também, internauta que nos acompanha no nosso canal no YouTube, o corpo quer movimento. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. O corpo quer movimento. É importante entender também outro aspecto, que o exercício ele traz uma melhora na independência do paciente. Então, o paciente idoso ele precisa de independência que está relacionada às atividades do dia a dia, as atividades de caráter físico mesmo. E também a autonomia, que são conceitos diferentes, tá? Autonomia está mais relacionada à parte cognitiva, enfim. O exercício aumenta a neuroplasticidade, ou seja, ela traz novas formações de neurônios, fazendo com que o paciente tenha uma melhora da capacidade cognitiva para realizar atividades mais complexas que requer um aspecto cognitivo envolvido. Então,
Vai desde uma tarefa simples de cálculo matemático. E o humor, né, professor? O humor Nossa, é incrível, né? sai da academia, assim, feliz da vida. Exatamente. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter ido para a academia. A gente se arrepende quando não ter ido. Exatamente. Professor Samuel Brito, infelizmente terminou o nosso tempo aqui, mas já fica o convite para um retorno. Pois não. Você está nas redes sociais? Sim. Como é que ele acha lá? @samuelbrito.ef. A gente coloca aqui para facilitar. Nós também temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, está anotado aqui. Você vai lá, se inscreve, assiste de novo aqui nosso bate-papo com o professor Samuel Brito. Foi uma alegria ter esse bate-papo com você. Muito Obrigado, grata. querida. Um brinde à vida. Abraço. Com atividade física. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado?